Bom dia, professores, bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui mais um dia, né, para a nossa formação, para o nosso ATPC de linguagens. E, na verdade, eu gostaria de começar a ATPC aqui com vocês, justificando, né, vocês já receberam a pauta aí, e nós hoje vamos fazer uma retomada do tema da nossa última ATPC, que são os textos multimodais, né, na última TPC nós tivemos um problema com algumas imagens que continham nos nossos slides, né, com a questão dos direitos autorais do YouTube. Então nós vamos retomar hoje esse assunto com vocês aí. Vocês já receberam os slides, tanto de língua portuguesa quanto de artes, que são os que continham as imagens. Então eu peço para vocês, professores, estarem com eles aí, para que vocês possam melhor compreender as explicações aí e fazer as interações conosco. Então, desejo a todos um bom dia e vamos dar início à nossa formação. Eu vou começar lendo os objetivos aqui para vocês. Então, vamos lá? Então, os objetivos gerais são subsidiar o trabalho docente na área de linguagens por meio da retomada do estudo dos textos multimodais, sugerir atividades com base em habilidades para o desdobramento do tema nos roteiros de estudos de todos os componentes curriculares da área, com atenção para as habilidades prioritárias do segundo bimestre. Indicar a utilização das plataformas digitais conforme orientações disponibilizadas pela SEDUC por meio da atualização do documento orientador e apresentar as funcionalidades do Google Classroom. Então, eu vou começar aqui com vocês agora para, na verdade, os outros componentes curriculares, né, inglês e língua portuguesa nos anos finais, eles já deram as suas contribuições na última TPC. Então, eu vou começar aqui a partir do ensino médio, e aí os meus colegas depois retomarão alguns pontos com vocês. Lembrando que as propostas, né, nós tivemos o cuidado de olhar também aquele material que foi disponibilizado pela SEDUC durante o planejamento do segundo bimestre, contendo as habilidades prioritárias para esse momento agora. Então, a proposta do ensino médio, né, ela também prevê isso. Né? Nós pegamos, eu continuei com aquele material já do primeiro bimestre, que foi, né, da nossa última TPC, já fazendo um gancho para as habilidades do segundo bimestre. E aí vocês podem utilizar essas do primeiro bimestre como um momento de recuperação, enfim, tá? Eu coloquei para vocês essa opção também do segundo bimestre. Então, vamos lá. Vamos retomar aqui, então, a questão dos textos multimodais, né? Então, na última TPC, nós colocamos lá que a compreensão textual não é algo resultante apenas do texto verbal, mas ela abarca um grande leque de elementos semióticos, né? O que são esses elementos semióticos? São os elementos que vão dar significado ali ao texto. Então, eu tenho os signos alfabéticos e os elementos visuais, né? Que são as imagens, e os signos alfabéticos são as letras ali, as palavras. A junção desses dois elementos é que vai apoiar a compreensão do texto, né? Vocês estão acompanhando aí nos slides que já foram encaminhados, que aí do lado eu tenho a capa de uma revista, né? Então, o uso desse gênero textual, ele foi incluído por conta desse momento também que estamos vivendo, né? E também pela facilidade em que a gente encontra esse material. Né? A capa de revista, ela é acessível aí a todos, e eu não necessariamente preciso ter a revista para eu poder trabalhar com ela, né? Eu posso tirar uma foto, enfim, pegar uma foto que existe lá na internet e disponibilizar ela para os alunos, enfim, tá bom? Então, vocês estão tendo, vocês veem aí nos slides de vocês, que eu tenho aí um texto verbal, eu tenho uma frase, né? E aí do lado eu tenho o rosto, né? A foto da apresentadora, que é o texto não verbal. Então, na frase, né, no texto verbal que está em destaque para vocês, eu tenho lá o nome dela, né? E tenho lá uma frase escrita o seguinte: ginástica, filho, trabalho, dieta. Acredite, a rotina dela é quase igual à sua.
né? Então, quando eu tenho esse elemento verbal junto com a imagem, atrelado a essa imagem, qual é a leitura, qual é o significado que isso passa a ter, né? Então, qual é a compreensão que eu tenho disso? Qual é a intenção, inclusive, de quem ali da revista, quando ele juntou a imagem da apresentadora com o texto? Passando aí, eu tenho alguns tópicos que nós podemos destacar na questão do texto verbal. Então, eu tenho, dentro deste contexto, a presença da função conativa, né, ou apelativa, o emprego do verbo no modo imperativo, no caso, acredite. Só retomando que a linguagem conativa ou apelativa é aquela que busca persuadir, né, o leitor, ele comprar ou ele fazer alguma coisa. Ele busca convencer, né? Aí eu tenho também o texto não verbal, né? Que eu tenho a imagem da apresentadora aí, né? E aí eu tenho uma questão. É uma cópia fiel da realidade? Eu esqueci de comentar com vocês, mas vocês podem fazer as interações aí no chat que nós estamos acompanhando e nós vamos interagindo aí com vocês, tá? Também foi disponibilizado na pauta, que já foi encaminhada para vocês, o link, né, do Google Forms. Vocês também podem participar, enviar suas interações por lá. Então, só retomando aqui, no caso da imagem aí, eu coloquei para vocês, olha, neste caso, a imagem recria e transforma a realidade segundo a concepção de quem o produz, né? Então, é uma reflexão que nós podemos propor para os alunos também, né, que estão cada vez mais imersos nessa linguagem de redes sociais e assim por diante, né? Então, tudo que a gente vê publicado lá, será que é realmente aquilo que está lá, né, já se aproxima da realidade? Eles têm um pouco de dificuldade, às vezes, para compreender isso, né? E aí, nesse próximo slide, nós temos aí um comentário da própria Ana Hickman, né, da apresentadora. Ela diz, gente, essa não sou eu. E aí eu tenho um exemplo também de texto multimodal, olha lá, né? Eu tenho o texto, a linguagem verbal, e do lado, talvez não esteja muito nítido para vocês aí, mas vocês têm os slides em mãos. Eu tenho um emoji. Então, quando, já foi falado na última TPC, quando eu coloco esse emoji aí, essa linguagem não verbal, eu potencializo aí essa questão, né, do sentido que eu quero passar. Eu coloquei aqui para vocês uma citação da Beth Bright, vocês já devem conhecer esse livro, né, que é bastante famoso, se chama A Personagem, e ela trata um pouco dessa criação da personagem, né? Quais são as intenções, qual é a linguagem que eu utilizo ali para criar essa personagem. Então, vale a pena a gente fazer a leitura desse ponto. Olha só. Então, o resultado, no caso aqui é a foto, evidencia uma composição, um trabalho de linguagem em que o fotógrafo utiliza conscientemente os recursos oferecidos pelo código fotográfico, selecionando e combinando elementos necessários para criar uma realidade, ainda que, para um receptor ingênuo, pareça estar apenas reproduzindo uma realidade. Eu coloquei o receptor ingênuo aí, porque justamente é o que acontece com o nosso aluno, né? Às vezes ele vê uma fotografia, né? E eles têm essa questão de ídolos, né? E querem se aproximar, mas justamente esquecem que às vezes a imagem ali, ela foi criada, né? E não condiz com a realidade, né? Nós temos aí na questão da fotografia a questão das cores, a questão de luz e sombra. Então, tudo isso contribui também para eu passar uma ideia, passar uma imagem. Certo? Tudo bem? Por favor, pessoal, vão interagindo aí conosco no chat, que nós estamos aqui para ouvir vocês. Então, continuando aí, eu trouxe uma sugestão de como que essa proposta, por exemplo, essa sugestão, ela pode se desdobrar num roteiro de estudos aí. Então, eu coloquei o passo a passo para vocês, né, uma sugestão. Então, eu tenho, primeiro, propor a análise, leitura e interpretação de capas de revistas, peças publicitárias, imagens da internet, dentre outros. Aí eu tenho também, olha lá, retomar a função conativa da linguagem, pensando que essa função é a que ocorre neste gênero que nós escolhemos, né? Dependendo do gênero que você, professor, escolher, outra função da linguagem vai imperar. Então, aí, nesse caso,
Você vai trabalhar essa função. Depois nós temos aqui, refletir sobre a realidade e a recriação da mesma, retomar as características do gênero argumentativo e produzir um texto argumentativo, como última etapa aqui. Aí eu coloquei tudo isso ligado anteriormente, na última TPC, como nós ainda estávamos no primeiro bimestre, então ela estava ligada a uma habilidade prioritária lá do terceiro ano do ensino médio. Então, olha lá, localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. Agora, já no caso do segundo bimestre, eu posso trabalhar essa proposta também, linkada a essa habilidade aí do terceiro ano do ensino médio também, que faz parte do segundo bimestre. Produzir um artigo de opinião, compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração. Trouxe também uma outra proposta aqui para vocês, né? Então, vocês estão observando aí nos slides encaminhados que eu tenho uma pintura, né? Uma imagem de uma Índia, e que faz aí a questão do texto não verbal, né? Faz, às vezes, o texto não verbal, nesse caso. E do lado eu tenho um trecho aí do capítulo 2 do romance Iracema, do José de Alencar, né? Então, como que funciona a questão de compreensão e de leitura nesses dois tipos textuais? No texto verbal, olha lá, eu tenho a questão de sons e signos ocorrem sequencialmente no espaço da linha escrita. Então, por exemplo, quando eu faço a leitura de um texto, de um texto verbal, a minha compreensão, ela ocorre simultaneamente, né? Então, no momento aí que eu vou lendo as palavras, que eu vou compreendendo o texto como um todo, eu vou formando o significado. Agora, olha lá, vocês têm do lado aí essa imagem, né, essa pintura, essa obra de arte, que é o texto não verbal. Como é que ocorre a leitura, a compreensão desse tipo de texto? Então, olha lá, os signos podem ocorrer simultaneamente, né? Então, é isso, quando eu vejo uma imagem, todos aqueles elementos que eu tenho ali, todas as questões das cores, enfim, elas aparecem de uma vez só. E aí eu preciso fazer a compreensão disso e filtrando ou direcionando meu pensamento conforme eu preciso, né? Esse texto aí que eu peguei da Iracema, que eu selecionei para vocês, é bastante comum, né? É bastante divulgado aí, então eu acho que os alunos vão fazer uma compreensão mais apurada desse texto, dessa sugestão. Agora, aí no lado, no próximo slide, vocês têm aí, dando continuidade, né, uma peça publicitária de 2007, com essa mesma temática do romance de Iracema, né, que é trabalhada aí a questão do índio, e do lado eu tenho também a questão do texto verbal, né? Olha só, uma peça publicitária de 2007, e esse romance ele foi publicado em 1865, e eles ainda têm essa questão da relação, né? Agora, aproveitando a interação de vocês aí no chat, as interações, pensem aí, embora os textos sejam da mesma temática, eles retratam a realidade? O que vocês acham, né? Pensando no contexto histórico lá de 1865, perdão, e agora nesse tempo mais recente, aí, embora essa peça seja de 2017, né? Mas ela ainda apresenta, ela é mais ela é contemporânea, né? Com a nossa realidade hoje em dia. Então pensem aí e coloquem as ideias de vocês lá no chat, que nós estamos interagindo lá ao vivo com vocês. Bom, então pensando nessa questão, né, lembrando também, né, só a título de curiosidade, para complementar um pouco mais a nossa formação hoje, Iracema, ela é um anagrama da palavra América, né? O que é anagrama? É quando eu tenho uma transposição aí de letras, né, para formar uma outra palavra. Então, olha como é que isso se desdobraria no roteiro de estudos. Então, primeiro passo, eu vou propor a análise, ou seja, leitura e interpretação de capas de revistas, peças publicitárias, imagens de internet, dentre outros, né? Então, vocês aí podem escolher o melhor gênero que se encaixa ao público de vocês. Depois, ler e analisar trecho de romance, que é o gênero que nós escolhemos aqui.
retomar as características dos gêneros selecionados. No caso aqui seria a característica do romance. E aí perceber por meio de diversas formas as relações intertextuais. Por que eu até deixei em destaque aí com vocês essa questão de diversas formas? Nós, né, professores, por uma questão de formação e tudo mais, nós sempre ficamos muito presos à questão do aluno fazer uma devolutiva, né, daquele trabalho, daquela atividade de forma escrita, né? E nesse momento, eu acho que ficou muito evidente essa questão da importância, né, de estarmos inteirados aí com as tecnologias, né? Nós vamos falar um pouquinho disso no decorrer dessa TPC. Então, por que não pedir, por exemplo, para o aluno, ele vai perceber, mas ao invés de pedir um texto escrito, eu posso pedir um vlog, eu posso pedir um vídeo, enfim. Então, usar dessas outras ferramentas aí que esse contexto, né, possibilita, para explorar o desenvolvimento disso também com os alunos, né? Então, essa atividade, no primeiro bimestre, ela estaria linkada a essa habilidade aí da primeira série do ensino médio. Então, atribuir significados pela comparação entre textos a partir de diferentes relações intertextuais. Agora, para o segundo bimestre, ela tem a ligação com a questão da segunda série do ensino médio, uma habilidade lá do segundo bimestre também, e que está naquele documento que foi encaminhado para vocês no planejamento lá das habilidades prioritárias da SEDUC. Então, olha só, reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, personagens, marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos, na construção do sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração do sentido. Então, sempre lembrar a todos vocês que isso que nós estamos fazendo, essas atividades, elas são sugestões, né? Vocês aí, conhecendo o público que vocês têm, os alunos, né? Vocês podem ajustar, fazer os ajustes necessários aí nessas atividades, né? Acredito, inclusive, que vocês estão fazendo trabalhos aí maravilhosos que a gente tem acompanhado algumas escolas, enfim, né? Que os coordenadores têm compartilhado com a gente, o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E aí aproveitem, mais uma vez, eu reforço aqui a questão do chat, podem contribuir lá, e os professores que não conseguirem contribuir por lá, podem contribuir também com a questão no Google Forms, que nós vamos disponibilizar para vocês aí, que é muito importante, tá bom? Agora eu vou passar para os meus colegas aqui, para eles darem continuidade na formação. Muito obrigado e até já, pessoal. Bem, um bom dia a todos. Só retomando, sou a professora Roberta, sou professora de arte e atualmente trabalho aqui na diretoria de ensino como PCNP de arte. Então, a gente está fazendo uma retomada da nossa última TPC, como o Luiz Cláudio explicou agora há pouco para nós. Então, assim, vou precisar que vocês utilizem esse arquivo que foi encaminhado para vocês com as imagens, né? E aí, então, a gente vai conversar um pouco sobre os textos multimodais em arte. Pensando na nossa disciplina, como que a gente consegue utilizar um texto multimodal? E aí eu vou pedir que vocês façam essa interação conosco aí através do chat, tá bom? Só para relembrar, ao final também, vocês serão disponibilizados o Google Forms, no qual a gente quer conversar um pouco, ver um pouco como que vocês compreenderam o que nós falamos e também que vocês nos deem sugestões e também falem um pouco das boas práticas aí na escola. Então, vamos lá, pensa aí um pouquinho. Como que a gente pode utilizar dentro da nossa disciplina a linguagem dos textos multimodais? Bem, vou colocar aqui então para vocês a nossa apresentação aí dos slides sobre o nosso tema. Então, vamos lá. Bem, aqui eu coloquei para vocês, só relembrando, quando nós começamos esse ATPC, nós estávamos lá no primeiro bimestre. Então, para dar continuidade nisso, o que eu conversar aqui com vocês referente à parte... Agora tá? Não? Então, só um segundo. Um segundinho. Vamos lá novamente aqui.
Só um segundinho. Então, deixa eu retomar aqui para a apresentação. Vamos lá. Agora, apareceu? Sim? Tá. Bem, então, para a gente dar continuidade aqui, bem, lembrando que, só para retomar, então, esse nosso ATPC, a gente havia pensado a gente fazer uma continuidade do último ATPC que nós estávamos juntos. Então, naquele momento, eu ia conversar com vocês sobre as habilidades ali de música. Porém, nosso segundo bimestre iniciou, mas a gente pode também utilizar um pouco do que eu vou conversar aqui com vocês, pensando na questão da recuperação. Então, lá dentro do primeiro bimestre, nós tínhamos como foco para os anos iniciais até o nono ano dos anos finais, eram as habilidades relacionadas à música. Então, nós tínhamos lá, eu peguei um exemplo da habilidade do sexto ano, que era explorar e analisar a paisagem sonora, sons corporais e instrumentos musicais não convencionais e outros materiais sonoros em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características dessas fontes e materiais sonoros. E aí, embaixo também coloquei uma outra habilidade relacionada ao tema. Eu escolhi essas duas do sexto ano, porém, essas habilidades, elas acabavam tendo aprofundamento também no sétimo, no oitavo e no nono ano, que é também um pouco com o que acontece nas habilidades de dança que fazem parte desse segundo bimestre. Bem, dentro disso, eu coloquei aqui também, deixei separadinho para a gente, um pouco do que traz lá no nosso currículo e também no caderno do professor de arte do primeiro bimestre. Lá a gente tem, então, a questão da materialidade, que é o objeto do conhecimento, que foi trabalhado, que deverá ser trabalhada na recuperação, também com esses alunos. Além de ser a materialidade, a gente também tem um processo de criação. Então, quais que eram os conteúdos que nós iríamos trabalhar para fazer o desenvolvimento dessas habilidades? A paisagem sonora, os sons corporais, os instrumentos não convencionais, os materiais sonoros, práticas de composição, criação, execução e assim por diante. Isso, então, dentro lá do primeiro bimestre, relacionado do primeiro ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, até o nono ano. Bem, e aqui eu coloquei para vocês um esquema visual que, na realidade, ele está todo interligado com todo o processo de conhecimento e de aprendizagem de arte, tanto ali na questão das habilidades relacionadas à música, como nas habilidades relacionadas agora à dança e na sequência também dentro do teatro e das artes visuais. Então, quando foi proposto para nós trabalharmos, fazermos o desenvolvimento dessas habilidades relacionadas à música, nosso foco lá era voltado para a apreciação, que no caso entra aquela parte da fruição também estética do nosso aluno, né? Dele apreciar aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está vendo, e partindo daí também fazer uma análise. E dentro dessa análise pode estar ali juntamente uma pesquisa por escrito, uma pesquisa visual, ele fazer uma análise dos elementos que a gente quer que ele conheça, ou seja, desde ali do princípio até do apreciar, desde o material que o professor começa a utilizar nos roteiros de estudo, ele já tem que ter uma intencionalidade muito clara. Então, o que eu quero que o meu aluno aprecie, o que eu quero que ele analise. Depois dessa análise, a gente parte para o explorar, que o explorar e o experimentar, né? Que é aquele momento que o nosso aluno, a gente sempre comenta que dentro da arte, uma das formas do nosso aluno compreender é através da exploração e da experimentação. Então, depois que ele apreciou, analisou o momento dele criar ali, no caso relacionado à música, os seus sons, fazer essa experiência, nossa, como que eu consigo, né, produzir então uma música, um som, utilizando elementos não convencionais, assim por diante. E aí, dentro dessa experimentação, depois de ele ter feito essa experimentação, a gente vai lá para o criar. E esse criar, ele tem uma intencionalidade, né? Então, assim, não é simplesmente ao acaso. Talvez ali na experimentação, obviamente, ele já está criando, mas talvez depois ele repense, poxa vida, eu sei que se eu, de repente, estralar o dedo dessa forma, eu consigo ter um som dessa maneira. Como que eu vou criar? O que eu quero criar a partir disso? E aí, assim, como que eu trabalho o desdobramento disso tudo lá no meu roteiro de estudo? Aqui, quando eu trouxe essa proposta para vocês, foi pensando no seguinte. Neste caso aqui, é em relação
a parte da ação expressiva do meu aluno. Então, lá no meu roteiro de estudo, na minha consigna, ela tem que ser muito clara, eu tenho que deixar claro qual é a intencionalidade, o que eu quero que ele desenvolva, qual que será ali o resultado final disso. Lembrando, meus queridos, que o nosso currículo, ele não foca apenas no resultado final, ele conta muito todo o processo do nosso aluno dentro aí daquilo que ele está desenvolvendo. Então, o foco aqui é falar um pouquinho ali sobre a consigna, né? Sobre, então, utilizar esse texto multimodal ali dentro dessa parte que a gente vai utilizar lá no roteiro de estudo. E lembrando também que dentro dessa percepção multimodal, que assim, não é só incorporado aquilo, como que a gente enxerga a comunicação, mas como a gente faz essa comunicação. E no momento que a gente está vivendo, a gente tem que repensar também a maneira dessa interação entre professor e aluno. E também isso vai demonstrar lá nas obras que os nossos alunos vão produzir. Tudo bem? Bem, dando continuidade aqui, eu queria comentar com vocês algo que eu achei muito bacana, que um professor da escola, Barão de Monte Santo, ele realizou com os alunos dele. Dentro dessa percepção ali da criação e de uma maneira não convencional de criar música, o professor desenvolveu com os alunos dele um xilofone de garrafa de vidro. Foi o professor Gilberto. E aí, assim, como eu acompanho vocês pelas redes sociais, eu achei muito interessante a forma como ele conseguiu demonstrar tudo isso para os alunos e a forma como cada aluno criou o seu instrumento não convencional. Então, assim, trazendo para a questão multimodal, como que o meu aluno pode desenvolver essa habilidade utilizando outros elementos também para se fazer entender, que é um dos focos aí da leitura multimodal. Bem, na sequência, a gente tem aí, vocês observam a imagem que foi encaminhada para vocês através do PDF. Eu quis trazer uma imagem contextualizada utilizando aí a música. A gente viu que nos primeiros momentos de pandemia pelo mundo, principalmente aqui na Itália, muitas pessoas se conectaram através da música. Então, assim, estavam todos em casa, em isolamento, e uma das maneiras que eles encontraram de aliviar um pouco aquele momento, de se comunicar com o outro, foi através da música. Então, esse é um dos exemplos ali que nós temos. Bem, dentro disso também, é uma forma, quando uma pessoa produz, cria, apresenta uma música em um espaço não convencional ou no espaço público, ele também está fazendo uma intervenção urbana, que já dá um pouco do gancho do que eu vou conversar com vocês também, ali referente à parte do ensino médio. Então, meus queridos, dessa parte de música que era relacionada ao primeiro trimestre, caso o seu aluno ainda não tenha conseguido consolidar algumas habilidades que foram desenvolvidas, você pode, de repente, fazer uma retomada, entrar com isso dentro da recuperação, lembrando sempre que todo o registro do aluno ele é extremamente válido nesse momento. Então, eu reforço aqui, reitero, né, aquele pedido referente ao portfólio, porque através desse registro dele que a gente vai conseguir ter a percepção de como ele compreendeu e principalmente o seguinte, Roberto, meu aluno não conseguiu demonstrar, ele até enviou a atividade por escrito, mas eu não consegui compreender muito o que ele quis dizer. Na nossa retomada presencial, que a gente ainda não tem data, você pode ter essa conversa com o aluno, fazer essa retomada, ele poder te explicar melhor como que ele fez isso. Uma outra maneira também dos alunos poderem exemplificar aquilo que ele produziu, o que ele quis dizer, como ele compreendeu, e principalmente contar um pouquinho do processo de criação, isso também pode ser feito ali por um áudio, pode ser feito por um vídeo depoimento. É importante deixar aberto para os alunos várias opções que eles têm para poder nos dar uma resposta, uma devolutiva daquilo que nós conversamos com eles. Tudo bem? Bem, na sequência eu trago aqui para vocês as habilidades ali de arte do ensino médio. Eu fiz um recorte, peguei aqui as habilidades do primeiro ano, que a gente tem lá, olha só. Investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana e também operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. E aí embaixo eu coloquei qual é o conteúdo, qual o meio que a gente iria utilizar
para poder fazer esse desenvolvimento dessas habilidades. Então, de um lado, eu tenho lá heranças culturais, patrimônio cultural imaterial e material, estética do cotidiano, tradição e ruptura, ligação arte-vida, arte contemporânea. E também, do outro lado, ali a gente tem a arte pública, intervenções urbanas, grafite, pichação, monumentos históricos. Então, dentro do ensino médio, a leitura multimodal aqui, a ideia é a gente conseguir repertoriar o nosso aluno ao máximo para que ele possa ali ter subsídio para ele desenvolver o projeto de intervenção dele, né? E aí ele pensar o que ele quer propor como intervenção, qual é o impacto que ele quer criar com essa intervenção. Então, gostaria que vocês acompanhassem aí na imagem, a gente tem aqui um grafite, né, que, na realidade, ao redor do mundo inteiro, em relação a essa pandemia, vários artistas criaram alguns murais, fizeram aí os grafites, justamente com ou a intencionalidade para falar da prevenção, ou simplesmente de expor algum sentimento. E aí, então, essa arte ela é muito relacionada à vida. E, na realidade, quando a gente para pensar um pouquinho ao longo da história da arte, em diversos momentos nós tivemos o contexto ali da sociedade retratado através ali de pinturas, de esculturas, de músicas, assim por diante. Nesse momento eu trouxe para vocês alguns grafites que eu gostaria que a gente observasse e pensasse um pouquinho como isso tem impactado também, como a arte tem impactado no dia a dia das pessoas. Além desse grafite que tem aqui, eu trouxe outra imagem, olha só. E aqui fala ali, né, uma imagem que ela traz a junção da parte escrita e a imagem por si só, que na realidade essa ligação aí do texto multimodal. A gente utilizar vários elementos para se fazer entender, para se comunicar. E, além disso, eu trouxe aqui uma outra imagem, que é do artista Eduardo Cobra, né? O Eduardo Cobra, ele é um artista muito ligado aos movimentos sociais, e dentro dessa arte social, ele resolveu criar, então, esse mural, que no caso, através desse mural, ele irá arrecadar um valor, arrecadar fundos para ajudar a população de extrema pobreza em São Paulo, principalmente os que estão em situação de rua. E aqui, o Cobra comentou que ele teve até que repensar a criação dele, o processo de criação dele, né, com o período que a gente está vivendo. E aí, assim, dentro lá da história da arte, a gente tem o quadro Guernica, né, do Pablo Picasso, que retratou ali, então, o momento político que estava sendo vivido. No Brasil, a gente tem ótimas referências, a gente tem ali o quadro Retirantes, do Cândido Portinari, que retrata um problema que, infelizmente, ainda existe no nosso país, mas ali naquele momento ele quis mostrar um pouco o sofrimento, né, dos retirantes, justamente com o intuito de mostrar uma realidade, com o intuito ali de fazer com que algo aconteça, que mude. A gente tem também o Sebastião Salgado, um fotógrafo assim, que ele, através das obras dele, ele consegue retratar essas vivências que, infelizmente, tem pelo mundo todo. E também a gente tem exemplos do Delacroix, do Goya, que também retrataram ali momentos, né, de guerra. Bem, só para retomar, aqui o meu objetivo em mostrar essas imagens para vocês, dentro do ensino médio, é a gente poder mostrar para os nossos alunos um repertório de ideias para que ele possa ali ter subsídio para ele criar o projeto de intervenção dele. Como a gente agora está no segundo bimestre, que fala de dança, que vai mostrar também sobre várias formas de dançar, vários passos expositivos ali de dança, é interessante esse aluno conseguir pensar na intencionalidade da intervenção dele. Como que ele fará essa intervenção? Será através de um desenho? Será uma intervenção com música? Será um slam? Como que isso poderá ser feito? E ele pensar nesse retorno, né? E aí, no caso, esses artistas fizeram a intervenção urbana através da pintura, né? Através dos grafites. Mas o nosso aluno, qual será a intervenção que ele quer criar? O que ele quer fazer com que as pessoas reflitam? Que esse também é um dos papéis da arte. Bem, agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, entrar aqui no segundo bimestre, né? Eu fiz aqui um recorte
daquele documento que foi disponibilizado pela SEDUC, que também será disponibilizado para vocês dentro da nossa pauta, que já está lá na pauta, né? Que no caso que fala, trata do quê? Das habilidades essenciais aí para o segundo bimestre. Aqui eu fiz um recorte da parte de arte. Então, neste momento do segundo bimestre, ele vai falar, na realidade, sobre a linguagem da dança. E dentro da dança, ele também fala muito sobre a questão, as habilidades que a gente vai trabalhar, muito relacionado a pesquisar, analisar, explorar, criar, experimentar, que acaba sendo também o foco aí da nossa maneira de trabalhar com esses alunos. Então, assim, uma sugestão que eu dou para vocês, além de analisar essas habilidades, foi separado, então, pela SEDUC, 4 habilidades ali por série. Eu gostaria muito que, se for possível, a gente fazer uma análise também dessas habilidades dentro desses materiais que nós temos disponíveis. Então, a gente tem lá, olha só, a gente tem em PDF, algumas escolas já receberam material físico, mas caso não tenha chegado aí na tua escola ainda, vocês podem disponibilizar também para o aluno o arquivo que está em PDF. Lembrando que esses arquivos, além de estar disponível lá no site da EFAP, nós também o colocamos num drive, viu? Que está lá na pauta que vocês receberam, para ficar bem prático para vocês terem acesso. Então, assim, neste bimestre nós temos o caderno do aluno, né, o volume 1 e 2, com todas as disciplinas, e o caderno do professor. Então, é extremamente importante a gente olhar esses materiais e ver o que eu consigo adaptar para este momento. É claro que em algumas coisas a gente vai ter que mudar. Aquilo que exigia algo presencial, como que eu posso adaptar para esse momento aí à distância? Então, assim, é um material muito rico, ali tem muitos links que os alunos podem acessar. Então, assim, como é possível a gente fazer esse link? E temos também ali, coloquei aqui a capa deles, né, do ensino médio. O material do ensino médio, ele é baseado ali, então, num guia de transição, né, porque a gente sabe que o currículo do ensino médio ele está em processo ali de criação. Porém, as habilidades que foram relacionadas nesse guia, ele está pautado no currículo antigo nosso, que ainda é vigente no ensino médio, na BNCC e trazendo tudo isso, então, para o aluno para este momento. Então, assim, eu sugiro que dê uma olhada nesses materiais, veja o que é possível adaptar, deixe isso claro lá no seu roteiro. Ah, mas professor, Roberta, o meu aluno não tem acesso à internet. Então, não consigo disponibilizar para ele todo esse material. Dentro do seu roteiro de estudo, coloque, então, qual é o texto que você quer que ele leia, porque dentro do nosso caderno do professor, a gente tem várias explicações, uns resumos muito interessantes sobre aquilo que está sendo dito ali dentro de cada tema e habilidade. Então, é uma forma também da gente enriquecer o nosso roteiro de estudo, da gente tentar garantir com que esse aluno entenda aquilo que a gente quer que ele desenvolva. Tudo bem? Bem, espero que essa conversa que eu tive com vocês, essas dicas possam ajudar em algo. Compartilhe aí no chat com a gente o que você tem desenvolvido para a tua escola, como tem sido esse trabalho, e também não esqueçam de colocar isso lá no Google Forms. Tudo bem? Bem, eu fico por aqui, me despeço de vocês e passo a palavra, então, para o meu amigo Sérgio, que vai dar continuidade aqui no nosso ATPC, tá bom? Agradeço a participação de todos, agradeço os comentários lá no chat e divulguem o que vocês têm realizado, mostrem as boas práticas e lembrando sempre que, assim, um acaba apoiando o outro, a gente está num momento realmente em que esse auxílio, essa ajuda mútua vai fazer com que todo mundo caminhe e prospere. Obrigada. Passo a palavra para você, Sérgio. Olá. Bom dia, pessoal. Obrigado, Roberto. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade hoje com educação física, né? Educação física, eu trouxe aqui uma atividade que cabe para um roteiro de estudo para o ensino médio, tá? Eu só quero comentar uma coisinha assim que... Peraí, deixa eu colocar para apresentar.
Só um minuto aí, gente. Deixa eu só colocar para apresentar. Apareceu? Ok. Só um minuto, deixa eu colocar na tela cheia. Tá. Antes, deixa eu só fazer um comentário. Lembram que vocês, acho que na nossa primeira TPC, vocês responderam a um Google Forms, né? Dizendo as suas impressões, né? Algumas sugestões. E aí, alguns professores de educação física colocaram que eles gostariam de maior aprofundamento em educação física. Então, só para lembrar que nós estamos sem PCNP de educação física, né, dessa área específica. Então, nós, de linguagens, estamos dando um apoio, um help, tá? Então, não conseguiremos, por exemplo, abordar as questões de atividades corporais, que acho que agora até é difícil de estar realizando, né? Até tenho visto vídeos de alguns professores de educação física de algumas escolas até propondo atividades, né? Bem interessantes, legais, mas acho que isso vai ficar por conta de vocês mesmos. Nós, da equipe de linguagem, nós vamos ajudar no sentido mesmo, no apoio da leitura, interpretação de textos pertinentes à área, ok? Então, só queria deixar isso claro, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, né, eu peguei um assunto que eu acho que é de interesse da maioria, que é o futebol, né? E aí eu pensei, bom, futebol, multimodal, educação física. Aí eu pesquisei, achei aqui um tema relevante, né, pessoal gosta, que é o futebol e seus lances polêmicos, né? Que isso acontece muito. E aí tem uma forma nova, que também é midiática, né? Que é o Video Assistant Referee, né? Que é um árbitro, né? Assistente, né? Por meio de vídeo. Então, essa pessoa fica lá analisando, assistindo aos lances, e com esse assistente nesse vídeo, esse material, ele consegue ver certinho os lances, né, para ver o que de fato aconteceu. Então, aí, a sugestão, olha aqui, ó, eu coloquei 3 vlogs, tá? Que é um gênero também, tá lá dentro de vídeo, e o vlog tem 3 aqui, ó, que falam sobre esses lances polêmicos, tá? A análise desses lances, ó. Então, o aluno, ele pode assistir, vai estar, né? Eu acho que instiga, eles gostam, né? E depois também a gente disponibiliza o texto verbal, mais 2 aqui, ó, tá? Que é o VAR. O VAR, que é o Assistant, Video Assistant Referee, tá? É a sigla aqui. E depois outro texto aqui também, tá? Então, eles trabalharão com os textos, os vídeos e os textos verbais, tá? Eu vou mostrar já já. Vamos lá. Então, aqui uma sugestão para um roteiro de estudos, tá? Então, o título dessa aula é o futebol e seus lances polêmicos, ok? A finalidade é possibilitar essa reflexão sobre as discussões que envolvem o esporte formatado e padronizado pela mídia, ou seja, pelos meios de comunicação de massa, e as situações polêmicas que acontecem durante os jogos e fora deles, sendo motivo de julgamentos e críticas, tá? E uma reflexão também sobre a utilização do VAR, o VAR, enfim, tá? Então, eu acho legal, achei interessante essa atividade, porque eles vão também refletir sobre a importância da mídia, né? A intencionalidade, mostrar para eles que nem tudo que a gente vê, nem tudo que reluz é ouro, né? Quando se trata de televisão, mídia, enfim.
O público é para a primeira, segunda, terceira séries do ensino médio, tá? Também pode ser com o fundamental, gente, tá? Aí vocês vão ver a sua realidade, as salas que vocês possuem, tá? O gênero é vídeo, vlog. O objeto de conhecimento são estratégias e procedimentos de leitura. E a relação do verbal com outras semioses, né? Que é o não verbal, enfim. Procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. A prática de linguagem é leitura e a habilidade, que está no currículo oficial, porque o ensino médio ainda trabalha, né, com o nosso currículo capa preto e branco, que a gente diz, né? Que é relacionar os significados, sentidos propostos pelas mídias com suas próprias experiências do se movimentar no esporte. Aqui eu fiz até uma brincadeira com esse termo, se movimentar, lá no caderno, né? Lá no currículo, eu acredito que ele está se referindo ao se movimentar mesmo, né, corporal. Mas aqui eu estou falando para se movimentar, mas na forma de reflexão, tá? De pensamento, tá bom? Vamos lá. Então, informações sobre o gênero, vídeo, é um curta-metragem, filme, e o vlog, geralmente um vídeo publicado sobre um tema e não um texto escrito. Dificuldades antecipadas. Os alunos podem encontrar dificuldades para entender o funcionamento dos diferentes modos semióticos que compõem o gênero. É possível também que eles deem mais atenção ao vídeo em detrimento do verbal no momento da leitura dos textos. Isso acontece. Às vezes o aluno, nós mesmos, né? Às vezes a gente vê uma imagem, vê um vídeo numa reportagem, ou enfim, um programa, alguma coisa, e já vê como aquilo como uma verdade, como está certo, mas eu vi, né? Mas espera aí, mas vamos procurar outras fontes também, vamos ler sobre, ok? Então, onde que tem os textos não verbais também. As referências eletrônicas estão aqui, ó, a sugestão dos 3 vídeos, tá? É só vocês entrarem, e as indicações de leitura. Tá? Também tem aí os links para serem acessados, tá? E disponibilizados. Vamos lá. Aí a sequência propriamente dita. Tem uma sequência assim, que o primeiro é propor aos alunos que reúnam notícias a respeito de jogadores de futebol e envolvimento dos mesmos em situações polêmicas. Então, parte primeiro, né, como a gente diz lá, o antes da leitura. Então, vamos lá, vamos instigá-los. Eles gostam, né? Então, procurar notícias a respeito dos jogadores de futebol que eles gostam, que se interessam, enfim. Envolvendo em situações polêmicas, tá? 2. Assistir aos lances polêmicos das partidas de futebol e discuti-los quanto ao que representa certo e errado, quanto aos valores éticos e sua aplicação em uma competição. E 3, seguem algumas questões. Essas questões nós elaboramos também, mas claro que fica como sugestão, é aberto, vocês podem elaborar outras, ainda mais o pessoal que é específico de educação física, pode entrar um pouco mais na parte técnica, tá bom? Que me foge essa competência, tá? Então, sabemos que o vídeo ou a televisão, por si só, não garantem uma compreensão significativa dos fatos. Por que isso? Vamos fazer essa moçada refletir, pensar sobre. A sociedade contemporânea é caracterizada pela multiplicidade de linguagens e por uma forte influência dos meios de comunicação. Isso é fato. Diante disso, como relacionar bons vídeos e textos para podermos formar uma opinião crítica ponderada sobre as várias notícias e informações que vemos todo dia pela comunicação audiovisual e escrita, né? Então, como que a gente pode fortalecer, deixar a nossa opinião robusta, não só vendo, né, vídeos, ou até lendo também reportagens que não são de fontes tão sérias, né? Vai fazer a moçada pensar nisso.
E a letra C, a abordagem do tema é atual ou já existem novos enfoques ou tendências? A letra D, o tema é apropriado à linguagem audiovisual? Justifique. Quais preocupações e práticas sociais podem ser identificadas nos vídeos? Depois de assistir aos vídeos e ler os textos, relate em até 10 linhas, aí tem uma produção também, né? Para ver a relação entre o que você assistiu e leu. Tá? Eles vão fazer uma relação do que assistiram, dos 3 vídeos, com os 2 textos ofertados. Depois, a 4, não cabe agora, mas eu já pensei para um momento oportuno, né? Organizar um jogo onde os alunos também possam, além de serem jogadores, participar da arbitragem. Posteriormente, utilizar os momentos polêmicos para debater em sala de aula. Tá ok? E o último, o 5, é uma avaliação, né? Que o professor fará, que é a participação, o engajamento dos alunos e a entrega das atividades propostas. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês possam utilizar esse roteirinho, fica uma sugestão, e podem modificar, alterar, fiquem à vontade, que vocês têm toda a competência, né, para tal. Tá ok? Agora eu passo a palavra para a PCNP Maria Silvia, tá bom? Vai falar um pouquinho de LEM. Até já. Tudo bem? Então, retomando, na TPC anterior, nós abordamos os textos multimodais e falamos também sobre leitura com textos multimodais em língua estrangeira moderna. Falamos de inglês e de espanhol. Espanhol porque nós temos os Centros de Estudos de Línguas e temos a disciplina de língua espanhola também, de ensino de língua espanhola. Hoje nós vamos sugerir algumas dicas para vocês de aplicativos que vocês podem trabalhar língua estrangeira moderna, tá bom? Tanto inglês quanto espanhol. Só um minutinho que eu vou pôr aqui para apresentar para a gente. Tá indo aí, gente? Então, tá bom. As dicas estão presentes no comunicado COPED de 11 de maio de 2020, que já foi disponibilizado para vocês. Os PCs já estão de posse deles e devem ter já repassado para os professores. E nesse comunicado estão algumas atualizações do primeiro documento orientador. Orientações com relação às atividades escolares não presenciais. Então, esse é o primeiro parágrafo que aparece ali no comunicado, e ali no segundo parágrafo, mais exatamente, está escrito: foi acrescentada uma lista de diversas plataformas que podem ser utilizadas para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, voltadas especialmente a estudantes e professores do CEL, Centro de Estudos de Línguas. Especialmente, mas não unicamente, porque, óbvio, que os professores de ensino regular de língua inglesa também podem e devem utilizar essas sugestões, tanto os aplicativos quanto os links que a gente vai sugerir, ok? Então, aí nós temos 4 sugestões nesse primeiro slide. O primeiro é um podcast, Inglês Nu e Cru. Tem aí o link para vocês. Ele é voltado a alunos e professores de língua inglesa e está no Spotify. O Spotify tem a versão paga, mas tem a versão gratuita também. Então, todo mundo pode acessar. Trata-se de um canal do Spotify com sugestões e dicas para facilitar o aprendizado de língua inglesa. É muito legal, tanto para facilitar o aprendizado do aluno, quanto para a formação dos professores de língua inglesa. A segunda dica é o Teaching English, tem o link aí também. Esse é voltado especificamente para os professores de língua inglesa. É um website especializado em conteúdo voltado para os professores e desenvolvido e atualizado pelo British Council.
que é uma plataforma onde os professores podem achar muita informação interessante, muito útil para o seu ensino de língua estrangeira. Terceira dica, Cambridge English, também temos aí o link, para professores também de língua inglesa, e nessa plataforma os professores de inglês podem contar com conteúdos diversificados para auxiliar em sala de aula. O próximo aí é o Duolingo, acredito que muitos já conheçam, ele é um aplicativo bem, assim, não é recente, é bem antiguinho, podemos dizer, entre aspas, mas é muito divertido. E ele não tem só inglês, ele tem também espanhol, tem francês, italiano, alemão, e é uma forma tão intuitiva de aprendizado que os alunos vão aprendendo de uma forma leve. E agora, a gente tem também nesse aplicativo uma outra maneira. Vou ler aí para vocês entenderem. A estrutura é colaborativa e funciona em formato de jogo. Então, o aluno vai fazendo, respondendo e vai aumentando o nível do ensino e aprendizagem, né? Então, vai dificultando. Os exercícios vão ficando cada vez mais elaborados. Os exercícios são como níveis, como se fosse um joguinho mesmo. E conforme o avanço, a dificuldade aumenta para o usuário. Um diferencial do Duolingo é a plataforma voltada às escolas, o que possibilita mais dinâmicas entre professores e alunos. Então, se vocês já conheciam, entrem novamente para ver que tem mais recursos agora. E estimulem os alunos a usarem, porque é bastante interessante. O próximo aí, o Mineduc, Professores do Céu, porque aí a gente tem conteúdos variados em língua espanhola, certo? Então, daí é voltado mais para os professores do Centro de Estudo de Línguas. É no site do Ministério da Educação chileno, que é a oferta de download de conteúdos variados. O próximo é ProfDL, que também é para professores do CEL, e o site oferece um conteúdo exclusivo totalmente gratuito de atividades para estudantes de língua espanhola de diferentes níveis. Tanto o professor como o aluno podem acessar o conteúdo e realizar atividades interativas. A próxima sugestão é o Lyrics Training. Esse daqui é bem interessante, é com música e músicas bem atuais, bem recentes. E por isso que é a sugestão para alunos e professores do CEL, mas também pode ser para alunos do ensino regular, porque ele é dividido por níveis. E como funciona? O aluno vai preenchendo as músicas com as palavras que estão faltando. É bem dinâmico, bem gostoso, os professores também vão gostar de fazer, e os alunos, principalmente porque são músicas bem atuais. Há a possibilidade de promover jogos e atividades interativas com os recursos disponíveis. Esse é um aplicativo, tá? O próximo, Learning Gaps, alunos e professores do CEL, plataforma que permite a criação e o acesso a diferentes jogos e atividades em idiomas variados. E o próximo, Cambridge English, temos um site aí para professores de língua inglesa e gestores. Esse daqui foi especificamente criado para o momento atual, com as escolas fechadas e o ensino sendo realizado online. O hot site de Cambridge oferece materiais e dicas para apoio aos professores, ok? Então, esse não é voltado a alunos, tá bom? O próximo, Twinkle, para professores, o hot site oferece como um diferencial conteúdo específico preparado para cada região do mundo, para o auxílio às aulas online durante a pandemia. Para o auxílio ao ensino de línguas estrangeiras, é possível acessar a página de outros países. É bastante interessante. Próximo é The Open University. Então, temos o link aí. Esse é para alunos e professores de línguas estrangeiras modernas. É uma plataforma que traz conteúdos gratuitos voltados para o estudo de aspectos formais e culturais de diferentes idiomas. Então, todas essas sugestões estão no comunicado, que eu já citei anteriormente, e estão também aqui nesses slides que vão para vocês. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Eu gostaria que vocês agora, aí no chat, pudessem falar se vocês já conheciam, se vocês usam,
se vocês gostam de algum especificamente, e as boas práticas que puderam ser desenvolvidas ou que poderão ser desenvolvidas com essas sugestões e essas dicas que foram deixadas aí. Então, se vocês já trabalham com algum, já conhecem, se deu certo, compartilhem com a gente aí no chat, ok? Então, muito obrigada. Passo agora para o meu colega, professor Carlos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou PCNP de Matemática, tá? E você deve estar se perguntando o que um professor de matemática está fazendo no ATPC de Linguagens e Códigos, né? Bom, gente, eu tive uma participação no último ATPC de Matemática com um tutorial, tá? De adicionar os alunos no Classroom. E muita gente gostou e pediu para replicar isso, tá? Em outras áreas também. Então, por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar rapidinho aqui a aplicação, tá? Desse tutorial. Bom, gente, só que queria antes rapidinho contar uma história para vocês, tá? Que aí os PCs até vão dar risada, vão falar, pô, mas de novo, Carlão, contar a mesma história. Então, gente, hoje a turma de linguagens e códigos está aqui assistindo, né? E eu contei também essa mesma história no ATPC de matemática, tá? Que é uma lenda, né? Diz a lenda que, não sei, vou inventar um município aí. No município de Santo Antônio da Montanha, teve uma competição de lenhadores, tá? Uma competição para ver quem conseguia cortar mais lenha, tá? Então, teve lá, né, classificação, final, ah, todas as etapas, assim, né, de um concurso, de uma competição, e no último dia dessa gincana, né, estavam classificados os dois finalistas, um homem bem jovem, forte, e o outro, aquele senhor bem velhinho que já cortava lenha lá na cidade há muitos e muitos anos, tá? Aí, gente, qual foi o grande critério, tá, desse concurso, de quem ia ganhar esse concurso, tá? Os dois lenhadores, eles iam cortar lenha por 8 horas. E quem tivesse cortado o maior número de árvores nesse tempo, ele seria o vencedor dessa competição. Certo? Então, gente, o homem mais jovem, forte, né, cortou lenha o dia inteiro, sem parar, tá? Aquela coisa de bater no machado sem parar o dia inteirinho. Aquele senhorzinho mais velho, ele cortava lenha, a cada hora ele parava uns 15 minutos, ele ia lá numa sombra, tá? E beleza, o dia passou, as 8 horas passaram, e aí teve a grande contagem, né, da grande final, e foram perceber que o homem mais velho, tá, cortou quase o dobro de árvores do homem mais jovem. Aí você deve estar se perguntando, o homem mais velho era mais esperto, pegou uma região da floresta onde tinham árvores menores, mais finas? Não. Pensa naquela plantação de eucalipto, assim, que é tudo do mesmo tamanho, tá? Tudo árvores do mesmo padrão. E todo mundo estava muito intrigado, né? O que será que aconteceu que o homem mais velho cortou o dobro de árvores do homem mais jovem? Foram descobrir que o homem mais jovem, ele cortou 8 horas de lenha sem parar, ele não parou um minuto. E o homem mais velho parava a cada hora. Só que ele fez uma coisa muito importante. A cada parada que ele fazia, ele amolava o machado, tá? Então, a ferramenta dele, o machado dele sempre tinha um fio perfeito. E
em 3 ou 4 machadadas ele conseguia derrubar uma árvore, enquanto aquele machado do homem mais jovem, que ele não parou nenhum minuto para amolar esse machado, tá? Ele tinha que dar muito mais golpes na árvore para derrubá-la. E às vezes a vida da gente é desse jeito, dessa maneira, tá? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho para amolar o nosso machado. E é o que a gente está tentando fazer nesses ATPCs, tá? Parar, refletir, melhorar nossas ferramentas, tá? Para atingir o nosso público-alvo, para a gente ter um rendimento melhor, ter um rendimento maior do que às vezes a gente sair desesperado fazendo várias coisas ao mesmo ao mesmo tempo. Então, essa hora, gente, muita gente fala, poxa, mas assistir um ATPC desse tamanho, pensa, gente, é hora de amolar o nosso machado, tá? De melhorar nossas ferramentas. Beleza, gente, eu já falei demais para o cara que dá aula de matemática, né? Gostar de contar história, né? Então vamos lá para a apresentação dos slides aqui que eu tenho, certo? Vou compartilhar a tela aqui. Já vai aparecer para vocês aí. Tá ok? Então, gente, é um tutorial aqui do Google Classroom, tá? Só que, gente, antes disso, pegando só um gancho aí na fala da Maria Silvia, ela disse que dia 11 de maio veio um complemento do documento orientador, certo? Então, gente, tem várias plataformas digitais disponíveis para os alunos e os professores da rede estadual. Então, olha só quanta coisa, tá? Gente, eu não vou entrar em uma a uma, tá? Nesse momento, mas eu vou pedir para vocês olharem esse documento, tá? Entrem nessas plataformas, dá uma olhada o que é pertinente para a sua turma, para a sua realidade, tá? Então, olha, eu tenho basicamente 3 plataformas aqui para ensino fundamental: Dragon Learning, a Escola Mais, o Matific, tá? Nesse documento, ele tem o público-alvo, aí o componente curricular, resumo, acesso, tá? E tem também para o ensino médio, tá, gente? Aí o Descomplica, Explica E, o Estude. Então, gente, peço para vocês, por gentileza, olharem com carinho para essas plataformas, tá? Tem muita coisa boa, tem muito material bom que a gente pode estar usando aí, tá? No apoio com os nossos alunos. Beleza? Então vamos lá, vamos para o tutorial aí do Google Classroom. Então, objetivo, gente. Esse tutorial tem como objetivo auxiliar professores e professoras a liberar as turmas no Google Classroom. Deixa eu só pegar um marca-texto aqui, ó. Atenção, gente, eu estou falando de liberar as turmas, tá? Nesse momento, nós não vamos mostrar todas as ferramentas do Google Classroom, tá, gente? Para fazer isso, eu iria usar aproximadamente 4 horas, certo? Então, hoje, a gente vai mostrar apenas como liberar essas turmas, ok? Então, alguns pontos importantes. Para funcionar, gente, você precisa usar o seu e-mail institucional da Google, certo? Aí você pergunta, poxa, mas aonde que está aquele e-mail institucional da Google? Tá? A hora que você entra na sede e no perfil professor, tá? Vão ter 2 e-mails na parte superior, tá? Um e-mail, ele está lá da Google, e outro e-mail da Microsoft. O da Google, ele vai ter um login, prof.educacau.sp.gov.br, certo? Outro ponto importante, tá? Caso você já possua alguma turma lá no Google Classroom,
com e-mail pessoal, não tem problema, tá? Eu já montei todas as minhas turmas, eu já estou usando com os meus alunos, eu tenho que usar esse do e-mail institucional? Não, gente. Estou usando a plataforma Zoom, estou usando Teams, estou usando grupo de WhatsApp. Está dando certo? Sim, está dando certo, beleza. Você continua usando o que está dando certo. Não utilizei ainda, quero, tá? Utilizar no meu e-mail institucional da Google, tá? Então, gente, caso você for usar no e-mail institucional da Google, você vai ter alguns benefícios, como banda patrocinada através do aplicativo, tá? O que é isso? O que é banda patrocinada, tá? Então, gente, o professor e o aluno que usar a plataforma pelo aplicativo Centro de Mídias, tá? Essa sigla CMSP aqui, ó. Caso você for usar pelo Centro de Mídias, tá? Lembrando, você usar pelos dados móveis aí do seu celular, não vai cobrar banda, né? Os dados móveis aí do seu celular. Você vai poder utilizar de uma forma gratuita. Então, gente, lembrando, você já está usando outras plataformas e não quer usar essa? Tranquilo, beleza. Você já montou turmas do Google Classroom no seu e-mail pessoal? Tudo bem, está funcionando, está rodando. Eu quero começar agora, tá, a montar e a utilizar o Google Classroom com o meu e-mail institucional. Beleza, vamos ver alguns passos. Alguns passos a passos não, né? Meu Deus, é coisa feia. Ou passo a passo de como fazer isso, né, gente? Vamos lá. Beleza, gente. Criando suas turmas através da sede. Passo 1, entrar na plataforma, digitando usuário e, beleza, a senha, como todo mundo já faz, todo mundo está habituado a fazer isso. Outro ponto importante, entrar, gente, no perfil professor. Tem gente que tem 2 cargos, ou gente, tem gente que é pai de aluno, tá? Dá um outro perfil lá como responsável, tá, gente? Você tem que entrar pelo seu perfil professor. Entrou pelo seu perfil professor, acesse o menu Centro de Mídias, certo? Gente, só retomando, ó, quando eu disse para vocês aonde que eu vejo qual que é o meu e-mail institucional da Google, olha aqui em cima, ó, e-mail institucional da Google. Aqui na frente, olha, vai estar escrito, tá, gente? Aí o seu e-mail. Guardem esse e-mail aqui. Voltando, gente, pelo menu aqui, eu vou clicar no Centro de Mídias. Vai ter uma abinha lá escrito Centro de Mídias. Você vai clicar nessa aba e ela vai abrir, tá? E vai estar escrito Google Classroom. Clicou aqui, o que você vai fazer agora? Certo? Vai aparecer uma janelinha desse jeito, olha, para habilitar o Google Classroom. Só que, atenção, tá? Aqui, gente, você vai colocar a escola que você dá aula. Mas eu dou aula em 2 escolas, 3 escolas. Para cada escola, você vai fazer o mesmo procedimento. Então, cliquei aqui, tá? Marquei uma das escolas que eu dou aula. Eu vou marcar todas as turmas, selecionar todas as turmas que aparecerem lá e clicar aqui em habilitar o Google Classroom, tá? Nessa parte em vermelho aqui. Fiz isso uma vez, mas eu dou aula em outra escola, vai fazer o mesmo procedimento, vai mudar a escola aqui, vai marcar as suas turmas, habilitar o Google Classroom. Importante, gente, fazer isso para todas as turmas, todas as escolas que você dá aula, certo? Outro ponto, gente, é da enturmação dos alunos para, certo, gente, para sincronização de dados. Entrou lá na sua escola, habilitou, certo? Então, gente, caso haja alguma alteração, clique no botão
ao lado direito da quantidade de alunos. Esses botões aqui, ó, atualizar o número de alunos. Aqui, ó, por que é que eu marquei aqui atenção nesse passo? Gente, muita atenção agora. Ah, eu tenho 35 alunos na minha turma, apareceu 31. O que está acontecendo? Eles não estão cadastrados? Calma, tá? Eles não estão cadastrados no Google Classroom. Por quê, gente? Para ativar o cadastro desse aluno, ele tem que entrar no e-mail dele ao menos uma vez, tá? No e-mail institucional da Google. Da mesma forma que nós entramos, tá? Da mesma forma que nós entramos na sede, certo, gente? Que nós temos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós temos a visualização do e-mail institucional via Microsoft, o aluno também vai entrar na sede e vai ter esse e-mail institucional. Tá? Ah, mas como que esse aluno entra na sede? Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui, gente, um aluno que nunca entrou na sede, tá? Ele vai direto aqui em esqueci a minha senha. Aqui embaixo, ó, ele vai aqui nesse ponto, certo? Ele vai ser direcionado para uma página perguntando se ele é aluno, professor, tá? Ele vai marcar que é aluno e ele vai preencher com RA dele, certo? E com e-mail que ele quer receber essas informações de como entrar na sede. Ele vai receber via e-mail todas as informações de como entrar, tá? Depois, olha, ele vai copiar esse e-mail institucional via Google. O nosso é @prof.educacau.sp.gov.br. O dele vai ser @al, tá? De aluno, certo? Ele vai anotar esse e-mail e a partir do instante que ele entra aí uma vez no Gmail, por exemplo, ele vai estar ativando esse e-mail. E quando ele ativa esse e-mail, tá? Ele vai entrar aqui nessa quantidade de alunos. Por isso que é importante entrar em contato com a turma, pedir para todo mundo entrar nesse e-mail, ativar esse e-mail, tá? Aí eu, professor, entro nessa plataforma novamente, clico em atualizar, tá? Para sincronizar a quantidade de alunos. Ok? Então, habilitou, tudo bonitinho, todos os meus alunos estão aqui. Como que eu acesso por onde, ou onde aí eu vou acessar, tá? Uma das maneiras, gente, tá, é entrar no Google Classroom pelo computador, certo, gente? Nesse link edu.google.com.br é uma das maneiras. Ah, professor, eu não lembrei disso. Coloca lá no Google Classroom, tá? Ele vai encontrar também aí um link para você entrar. Entrou nessa página aqui, olha, fazer login, tá? Fazer login, clicou aqui, vai ter uma aba fazer login no Google Sala de Aula. Gente, outro ponto muito importante, a primeira vez que você entra aqui, tá? Ele vai dar duas opções aqui no meio da tela. Sou aluno ou sou professor. É muito importante você clicar em sou professor. Caso você clique que é aluno, você não vai conseguir ter acesso, tá, àquela sala de aula. Aí, para arrumar isso, dá o maior trabalhão, tá? Então, clicou lá, beleza. Aí eu sou professor, você vai colocar e-mail institucional e a senha. Que senha? Tá? A mesma senha que você entra na sede. Lembrando, gente, todos os e-mails institucionais, eles usam a mesma senha que você usa na sede, tá? Clicou lá aqui na sua senha. Aí, gente, vai aparecer lá todas as suas turmas no Google Classroom.
E é importante você clicar em aceitar, tá? Clicou aqui em aceitar, você vai ter acesso a todas as suas turmas. Recursos como mural de trabalho, mural de recados, como montar uma atividade aos alunos, gente, como pergunta, como pesquisa, usar também o Google Forms, tá? Que isso a gente vai passar em um dos próximos ATPCs, a gente vai montar aí um tutorial disso certinho. Então você vai ter, tá? Entrou nessa tela, fez o login, tá? Clicou aceitar em todas as suas turmas, você já vai ter acesso a todas as suas turmas, ok? Outro meio, gente, de ter acesso a isso, ó, é lá no aplicativo Centro de Mídias, tá? Eu dei uma reduzidinha nele aqui, gente, ele é maior, tá? Mas olha, entrei lá no aplicativo Centro de Mídias, e embaixo lá, ó, ele tem o ícone do Classroom, tá? Utilizando essa ferramenta com os dados móveis, você não paga nada para utilizar essa ferramenta. Você não gasta os dados móveis aí do seu celular. E é o mesmo sistema. Para entrar aqui, ó, clicou aqui, ele vai pedir para você colocar o seu e-mail institucional, tá? @prof.educacal.sp.gov.br. Clicou em próximas, aqui você vai ter basicamente a mesma tela que você tinha quando você entrou pelo site, tá? Bom, gente, eu termino aqui, certo? Porque esse tutorial, ele é, tá, gente, sobre a enturmação dos alunos, tá? Como que eu dou início, tá, a esse processo para utilizar o Google Classroom. Então, espero que tenha ajudado, gente. Aí eu fico por aqui então, né? Eu acho que eu já falei demais, tá? E eu vou desejar para vocês aí uma ótima semana, tá? Que dê tudo certo aí na aula de vocês, tá? E eu me despeço aí de vocês então. Obrigado, gente, pela disponibilidade, pela paciência aí de estar assistindo. Passo a palavra ao meu amigo Sérgio. Tchau, tchau, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Voltei aqui um pouquinho mais. Bem, agora eu queria falar um pouquinho com a sala de leitura, tá? O pessoal também está aí, né? Lembrar que naquele material do planejamento tinha algumas atividades, tá? Algumas atividades para os colegas professores da sala de leitura, tá? Que é para a gente organizar, ajudar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, porque eu lembrei que é muito importante, pertinente essa ação, tá? Quando no planejamento falou da busca ativa, tal, que agora a gente vai focar nisso, tanto o MMR, né? Tem uma TPC específica para isso também. E a sala de leitura tem bastante agora participação, tá? Então tá aqui, ó, tem um PPT, tá bom? Na busca ativa, a sala de leitura, tá tudo pintadinho em amarelinho, ó. Busca ativa de alunos com baixa frequência, então os professores das salas também podem colaborar quanto a isso, tá? Já que vocês, a gente sabe que os professores das salas têm bastante influência com os alunos, no sentido, assim, de acolhimento, né? Eles conversam muito com vocês, não é? A gente sabe disso. Então, vocês, por gentileza, também colaborem nesse sentido da busca ativa, tá? Também ajudar a identificar para cada estudante quais recursos tecnológicos, digitais,
é mais a propriedade para ele, é mais interessante para ele. Ou não, ajudar naquele aluninho que não tem acesso à internet, então ajudar nessa questão de quais são esses alunos, como que a escola pode ajudá-los, os professores, gerenciadores das salas de leitura têm todo esse feeling, tem essa percepção bem afinada, né? Também identificar e recomendar recursos e metodologias que podem ajudar o estudante com deficiência. Então, também ajudar nas atividades, né, adaptadas. Tá? Os professores das salas de leitura também podem ajudar, tá? Os professores regentes. Também elaborar, em parceria com a equipe gestora, a executar o plano de ação para a retirada de itens do acervo literário. Nós já combinamos aqui entre os professores que nesse momento não seria viável, nem possível. Mas tem escola que está até acontecendo, que eu estou vendo no Facebook, né, que vocês estão conseguindo até emprestar livro, tem aluninho indo lá buscar, até vi fotos de alunos na escola retirando o livro, entregando o livro. Lógico que com máscara, com todos os cuidados que a OMS propõe. Ok? Deixa eu ver o que mais tinha lá de interessante que eu não queria deixar de falar com o pessoal da sala de leitura. Apoiar os professores no recebimento e correção das avaliações. Tá? Também vocês podem ajudá-los. A sala de leitura também pode realizar com a equipe escolar o contato com os alunos e com as famílias, orientando-os a fazer um planejamento de estudo, né? Ainda tem aluninho, família que está meio perdida com essa coisa de aula não presencial, então vocês da sala de leitura podem ajudar nesse sentido, né? Se uma mãe procurar, enfim, tá ok? E acho que é só isso. E como eu gosto sempre, né, de deixar aqui uma sugestão literária. Nós recebemos, acho que vocês vão estar recebendo também, né, pessoal? 8 títulos novos, com 15 exemplares cada um. Tem escola que já pode ter que tenha recebido, até coloquei um comunicado, né, informando que vocês irão receber aí uma caixa, um kit, com 8 títulos e com 15 exemplares cada um, tá? Então eu vou deixar a dica aqui, ó, desse livrinho do Paul em preto e branco. Ele é todo, gente, em história em quadrinhos. Ó, eles pegaram os 3 melhores contos do Paul, que é Relato Encontrado em uma Garrafa, O Barril de Amontilhado e O Gato Preto. Tá? Então, eu acho que é bem legal essa obra aqui, e não só para aluno, para professor também. Tá? Nós precisamos também descontrair, fazer nossas leituras, tá? Então fica essa dica, e é isso, se cuidem. Agora eu vou passar para a Roberta finalizar, tá bom? Até a próxima, um abraço. Bem, aqui de volta com vocês. Quero agradecer a participação, a interação de todos no chat. Só relembrar aqui o seguinte: tudo isso que eu comentei com vocês em relação à parte de arte, é claro que é dentro do contexto de cada um, cada professor sabe da sua realidade, conhece o seu aluno e com certeza conseguirá desenvolver tudo isso da melhor maneira, tá bom? Deixar também aqui uma dica para vocês, eu pedi para nós encaminhamos para os PCs na outra semana, via WhatsApp, uma sugestão de um blog, um webzine, na realidade, que ali ele traz vários exemplos também de roteiro de estudo, alguns exemplos de algumas aulas que possam ser interessantes e também materiais, tá bom? Qualquer coisa eu também coloco no link para vocês. Mas quero agradecer a participação de todos e essa construção coletiva juntos, acredito que faça toda a diferença e um fortalecendo o outro sempre, tá bom? Agradeço, meu muito obrigada e que tenha uma boa semana. Passo também a palavra agora para
para minha colega Maria Silvia, e até a próxima. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a paciência que estão nos acolhendo e dizer que estamos às ordens aqui, estamos no núcleo, estamos fazendo o trabalho um dia presencialmente, os outros dias em casa, mas sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, ok? Agradeço muito a participação, a paciência e passo a palavra para o colega Luiz Cláudio. Então é isso, mais uma vez agradeço vocês aí pela atenção, né, e também agradeço aos colegas aqui pela participação, ao Carlos, que nos ajudou muito aí, e acredito que tenha contribuído bastante para a nossa formação também. Só dar um último recado aqui, pegando o gancho naquilo que o Sérgio falou, da questão da importância da leitura, né, nós, da área aí de linguagens, de todos os componentes, né, trabalhar com a leitura é uma fonte muito rica, porque perpassa por todos os componentes curriculares, inclusive não só aqueles que compõem a área de linguagens. Então, isso é muito importante, muito válido aí, né? Descarregar um pouquinho o professor de língua portuguesa, né? Porque às vezes existe esse estigma, que a leitura é só o professor de língua portuguesa que trabalha. Na realidade, todos os professores trabalham com a leitura, né? Então, só lembrar vocês que, além do chat aí que vocês têm interagido, estão interagindo, né, nós também vamos disponibilizar aliás, já foi disponibilizado para vocês através da pauta aí, o link do Google Forms que nós fizemos. Então, aqueles professores que não conseguiram aí, enfim, colocar suas dúvidas, suas contribuições através do chat, nós também temos esse outro canal. E é isso, tá? Agradecer. Espero que tenha sido bastante válido aí para vocês. E, mais uma vez, deixar aqui que agora esses momentos finais aí, vocês utilizam para o preenchimento do Google Forms, para o planejamento de vocês. Enfim, acho que é uma boa prática aí que vocês podem fazer. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana.